Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje eu estou aqui com um parceirão, um amigo, uma pessoa que me é muito cara, que eu gosto muito, uma pessoa de sucesso, simpática, inteligente, todas as qualidades positivas, o professor Ari Brito. Ele que é professor, palestrante, fundador e diretor da marca pessoal. E nós vamos falar de um assunto que foi escolha minha, né? Normalmente eu deixo meu convidado escolher o tema, mas dessa vez eu impus um tema para ele, porque eu achei muito importante esse tema e também porque eu acho que é uma necessidade aí de todos nós e o Ari conhece isso como ninguém. E é como superar os pensamentos negativos. Então vai ser um programa muito interessante, tenho certeza que você vai gostar, assim como eu. Deixa eu só dar um recadinho rápido aqui para começar o bate-papo com o Ari, que é do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, ele que é o nosso especialista em terapia ortomolecular via derme. Então, todo o tratamento é com oligoelementos via derme, onde a pele absorve todos os nutrientes necessários para que você tenha qualidade de vida. Você nem diz para ele qual é o seu problema, ele simplesmente, através de uma anamnese, ele vai descobrir e também dos testes, e aí você vai obter a cura pela ortomolecular, seja problema físico, emocional e até espiritual, né? O ortomolecular, o Alberto Santini Filho é um cara espetacular. Ele tem a clínica em São Paulo e também tem uma clínica aqui em Santos. Se você quiser saber mais, é só acessar o site santiniortomolecular.com.br. Quem é da Baixada Santista, é só ligar no 3232-1909, aqui no rodapé, 3232-1909. O endereço é Rua Júlio Conceição, 209, em Santos. E aí, para quem falar que viu no Fronteiras da Ciência, ele vai manter o mesmo preço de antes da pandemia, o mesmo preço. E se quiser, ainda pode pagar em 10 vezes no cartão. Só não vai quem não quer. Ari, muito obrigado pela sua presença aqui no Fronteiras, você sempre aqui nos edificando com seus conhecimentos. Imagina, um prazer, né? Na verdade, uma honra estar aqui no teu programa. Sempre que tem essa oportunidade, que eu recebo o convite, é muito bacana para a gente poder conversar sempre assuntos muito importantes, principalmente para a qualidade de vida das pessoas, né? Legal, Ari. Ari, a gente percebe, você é um profundo conhecedor disso, que muitas vezes a gente sabe que o que impulsiona a vida, o que faz aquele motor, né? Aquele que dá o start, que faz as coisas fluírem com naturalidade, que gera qualidade de vida, que faz tudo conspirar a favor, muito está ligado aos pensamentos positivos e também às ações. Não basta ter pensamentos, mas ações, né, que são, pelo menos, concernentes àquilo que você pensa de forma positiva. Só que a gente percebe que muitas pessoas não conseguem atingir esse grau de pensamento positivo. Ela fica vivendo aquela nuvem negra e ela fala que tudo para ela dá errado, tudo não dá certo. Não adianta pensar positivo, porque para mim não adianta. E vai entrando nessa roda viva e não sai disso. Então a pergunta, que é exatamente o título do programa, que é como superar os pensamentos negativos? O que a pessoa deve fazer? Olha, primeiro, esse assunto é bem complexo, né? Muito complexo. Porque, assim, dependendo da abordagem... Por isso que eu abordagem... escolhi você. Porque dependendo da abordagem, a gente pode pensar assim, vamos pensar na psicologia cognitivo-comportamental, por exemplo, que foca nos pensamentos, né? Então, assim, o teu comportamento tem a ver com o que você pensa. Então, assim, dependendo do que você pensa, gera uma reação emocional, e essa reação emocional vai te gerar uma ação, um comportamento. Então, muitas pessoas, elas ficam assim, poxa, eu precisava administrar melhor as minhas emoções, ou então eu precisava mudar um comportamento, ou um hábito. E na prática, a gente só vai mudar um comportamento e só vai mudar um hábito se a gente mudar a forma que a gente pensa sobre uma determinada situação. Então, por exemplo, se eu considero que você me ajuda, você me apoia, e aí o meu pensamento contigo é extremamente positivo, então meu comportamento com você vai ser positivo. No momento que eu fico com uma suspeita de que você é contra ou que você está me boicotando, aquela coisa que às vezes a gente vê nas organizações de esse cara está puxando meu tapete ou está falando pelas costas, qualquer coisa nesse sentido que venha no pensamento, automaticamente vem uma reação emocional que você fica com frustração ou fica chateado, e aí o teu comportamento com aquela pessoa vai ser de rejeição, de objeção ou até um comportamento agressivo. Veja, tudo está relacionado ao pensamento. Então, se você fala, eu vou pensar positivo e aí as minhas
coisas, né, ao meu redor, os meus resultados vão ser positivos, é porque, em geral, a gente está mais focado no positivo. Eu gosto muito de pensar que os comportamentos, eles vêm e vão. A gente, às vezes, fica com a ideia de que você tem um comportamento agressivo. Não, de vez em quando você tem um comportamento agressivo e, de vez em quando, você tem um comportamento amoroso. Ou seja, as várias nuances do Jadir, ou as várias nuances do Ari, né, até tem aquela coisa das máscaras que Jung fala, né, a gente tem as máscaras para se adaptar, né, aos ambientes que a gente vive. Então, por exemplo, eu estou aqui na televisão, de repente todo mundo me trata super bem, então eu vou ser super simpático. Aí quem me conhece aqui fala, poxa, esse cara é simpático. Aí, de repente, eu vou lá na empresa e aí alguém me tratou mal, ou eu estou, de repente, com algum problema na empresa, eu vou tratar todo mundo com grosseria, e aí a percepção daquelas pessoas é assim, o Ari é super grosso, o Ari é muito rude, ou então o Ari é muito fechado. E veja, o Ari da empresa e o Ari da TV é diferente? Na prática, os comportamentos são diferentes e as pessoas vão te analisar e te julgar, muitas vezes, por causa dos teus comportamentos. E onde que vem a origem desses comportamentos? Em cima das reações emocionais que você tem por conta do que você pensa. Então, quando... Você tem que controlar isso. Assim, eu gosto muito de falar de metáforas, né, nos treinamentos. Sim, eu acho que é uma melhor. boa forma de a gente compreender para o telespectador que está nos assistindo, falar, tá, mas eu não entendi nada. Pensa o seguinte, se você, por acaso, estiver dentro de um ônibus, ou se você estiver dirigindo, e for de um trajeto a outro, por exemplo, você está na ponta da praia e vai até o José Menino. E aí, de repente, você começa a olhar os semáforos fechados e você começa a olhar o trânsito. Você provavelmente vai demorar 20 minutos para fazer esse trajeto e você vai falar assim, eu demorei muito hoje porque todos os semáforos estavam fechados. Muito provavelmente a pessoa vai falar que isso é lei de Murphy, ou seja, eu estava com pressa e aí todos os semáforos fechados. Num outro dia, você vai fazer o mesmo trajeto e vai olhar todos os semáforos verdes e vai falar assim, nossa, hoje é o meu dia de sorte. Eu vim para cá, não tinha um semáforo fechado. Aí vamos pro pragmático. Tinham semáforos fechados e tinham semáforos abertos? Sempre. Estatisticamente, vai ter. Por mais que a gente fique recriminando CT, existe uma engenharia que determina que existe esse fluxo. Só que o nosso pensamento vai fazer com que esses semáforos estejam mais fechados ou mais verdes, não porque eu pensei no semáforo vermelho e ele fechou, porque aí entra naquela linha do Napoleão Hill, se eu penso que eu vou ser um fracassado, eu vou ser um fracassado. Eu fico pensando no negativo e a minha vida só dá errado. Isso também é um folclore, é um mito, que faz com que muitas vezes as pessoas fiquem lutando contra os pensamentos negativos. Em outras palavras, nós estamos onde a nossa atenção está. Então, se por acaso eu estiver dirigindo e eu só olhar os sinais verdes, eu vou achar que meu dia hoje está bacana. E aí minha reação emocional é de prazer, e aí vem dopamina, vem coisas bacanas no cérebro que ficam assim, nossa, hoje o dia está super legal. E aí todo mundo fala, o Ari é super positivo. Só que aí, de repente, pega todos os sinais vermelhos, e aí fala, hoje o trânsito está uma droga, CT, incompetente, não sei o quê, tarará. Pô, esse Ari só reclama. Esse Ari é péssimo. E aí, assim... Porque você pegou sinais verdes ou vermelhos, o teu dia vai ser melhor ou pior? Vai. Porque as tuas reações emocionais vão estar relacionadas aonde você colocou a tua atenção. Então, quando a gente brinca com aquela metáfora também do copo meio vazio, meio cheio, a gente tem que perceber que, muitas vezes, quando a gente está olhando o copo meio vazio, ou quando a gente está olhando os semáforos vermelhos, a gente tem que brincar, e aí um bom exercício já logo de cara para falar para o telespectador, que é pensar o seguinte, o semáforo está vermelho aqui, mas pelo fato de ele ter ficado vermelho, olha só aquele pôr do sol. Olha só aquela pessoa que maravilhosa que está passando, então olha que criança linda que está atravessando a faixa, porque eu peguei o sinal vermelho. Ou você presta atenção na música que está tocando naquele momento. E aí, a minha atenção é onde eu estou. Então, assim, se eu estou no sinal vermelho... Mas é mudança de foco, então. É mudança de foco. É eu começar, e aí a gente fala muito em mindfulness, né, em atenção plena, aonde eu coloco minha atenção, as minhas reações emocionais vêm junto. Então, se eu começo a olhar sinais vermelhos, e aí eu não percebo que, de repente, o sinal vermelho é justamente para dar uma pausa, para eu poder fazer alguma coisa positiva, e aí eu não estou falando num olhar poliana, sabe? Aquele, tem que ver o positivo em tudo, tal, porque existe essa ditadura, né, essa coisa tóxica, da positividade tóxica. Não, eu estou falando que, de repente, de vez em quando é bom dar uma parada. De vez em quando é bom você... O Fernando de Freitas, em Constelações, fala, né, as doenças que curam. Às vezes você fica com uma gripe para você parar um pouquinho e ver, olha só que bacana.
Olha que legal a minha casa. Porque às vezes você está na correria e nem percebe que você tem uma casa e que casa maravilhosa que você tem. E a saúde, muitas vezes, a gente só percebe quando está doente. Então, quando tem essa pausa, eu posso falar, poxa, que droga, estou doente. Ou eu posso pensar assim, caramba, eu preciso valorizar mais minha saúde. Porque eu não estava olhando para a minha saúde, eu estava trabalhando demais, e aí eu não estou colocando atenção plena na minha saúde. Então, o pensar negativo, quando você entra dentro de uma ótica de eu preciso evitar os pensamentos negativos nessa linha de autoajuda, é extremamente permissivo, porque você fica com a ideia de que você tem que ficar pensando positivo o tempo inteiro, e os pensamentos, eles têm que flutuar positivos e negativos o tempo inteiro, porque é aquela coisa, né? Até uma pessoa incrível, que é uma professora de psicologia positiva, que ela fala, a gente, quando está meditando, fica ouvindo macaquinhos, e às vezes esses macaquinhos falam, você é incompetente, você não presta, você é a pior pessoa do mundo e tal. E aí, assim, você não tem que lutar com esse macaquinho. Você tem que ouvir ele e deixar ele passar, porque daqui a pouco vai ter um outro macaquinho falando, cara, você é incrível. Então, assim, todos os dias vão vir esses pensamentos positivos e negativos, e os semáforos vão ter verdes e inclusive amarelos, né? Mas, assim, o sinal verde ou o sinal vermelho faz parte da vida. E aí, ficar olhando só o positivo como uma forma de fugir do pensamento negativo, é uma grande armadilha, porque eu preciso aceitar os meus pensamentos negativos como parte de mim. E aí, quando eu aceito, eu deixo eles passarem por mim. Mas, de qualquer forma, essa mudança de foco que você, ou então que você está nos ensinando, de você aproveitar o momento para observar outras coisas boas, já é uma maneira também de você superar pensamentos negativos, não é? É porque quando a gente fica com a sensação de que o pensamento negativo é uma coisa ruim, aí você foca no negativo. E assim, o pensamento negativo, no final das contas, não é uma coisa ruim. Porque todo pensamento é valioso para o nosso desenvolvimento. Eu, por exemplo, evolui muito com os feedbacks negativos que você me deu. De repente você chegou e falou assim, Ari, você fala muito rápido, ou então você fala isso, fala aquilo, e aí de repente você me ajudou lá atrás, me ensinando uma forma diferente de falar, e eu podia nesse momento falar assim, quem é esse cara? Né? E aí, no alto da minha arrogância, não aceitar o teu feedback e virar teu inimigo. E veja que a oportunidade que eu tive de ter um contato como um Jadir, que podia falar, melhore a sua comunicação, e aí eu melhorar minha comunicação graças a um toque que você me deu, é extremamente positivo. Então, o próprio feedback negativo é algo extremamente positivo dentro do desenvolvimento humano. Né? Eu tenho uma amiga lá de Curitiba, que é a Thaís, que trabalha especificamente, tem doutorado em feedback negativo, que assim, às vezes as pessoas ficam com medo de dar feedback negativo e de receber feedback negativo. Porque a gente nunca sabe a reação da outra pessoa, né? E, na verdade, a gente precisaria agradecer por esses feedbacks. Claro, tem gente que não sabe, né? Vai na grosseria e tal, é agressivo, né? Mas o ideal do feedback negativo e dos pensamentos negativos é pensar o seguinte, por que esse pensamento me enganchou? Por que eu estou pensando nesse momento? Porque aí, às vezes, eu estou me comparando com uma pessoa e aí eu estou assim, poxa, aquela pessoa tem mais coisas do que eu, ou essa pessoa é mais feliz do que eu. Nesse momento, eu fico pensando, será que não tem pessoas que estão olhando para mim pensando a mesma coisa? Pensando assim, poxa, eu queria ter o que esse cara tem? E aí a gente está olhando para cima e tem gente para baixo. E, na verdade, a gente está comparando e isso esbarra na autoestima. O pensamento negativo, quando ele é um veneno para a autoestima, é porque a gente está se comparando e aí a gente fica pensando negativo sempre porque tem pessoas que estão melhores do que a gente. E as redes sociais não gerou esse tipo de comparação? Muito, muito. Uma rede social, por exemplo, é um ponto de convergência incrível, porque a gente consegue aproximar pessoas que a gente não consegue manter contato no dia a dia, tal, né? Principalmente no presencial, só que ao mesmo tempo, se a pessoa está focada nessa coisa da comparação, acaba tendo... Em geral, as pessoas que têm um pensamento negativo, elas estão se comparando. E esse é um problema, porque assim, não dá para ensinar a pessoa, para de se comparar. Porque quando a gente fala para um pensamento assim, para de pensar que você não presta. Se você falar isso para uma pessoa, um amigo teu, que, por exemplo, está vivendo uma depressão, você fala assim, para de ficar pensando com inferioridade. Você, na verdade, está contribuindo para a depressão dele, para jogar mais para o buraco. Então, assim, por isso que tem que ter um acompanhamento profissional. Porque um terapeuta, por exemplo, se você vai procurar ajuda de um profissional, e aí você tem excepcionais psicólogos, por exemplo, só para pegar uma linha, e aí você vai procurar um terapeuta que não vai ficar te falando, não, sai dessa. Porque, efetivamente, o terapeuta não tem que falar nada. Ele tem que fazer você ressignificar as suas questões. E aí, então, um bom terapeuta é um bom ouvidor, é um bom escutador, né? É a escuta consciente.
E aí, então, quando você tem um amigo que você está para baixo, e aí ele fala, não, sai dessa, levanta a cadeira, tal, você pode estar provocando uma depressão ainda maior sem perceber. Porque, na prática, não é para você falar, evite os pensamentos negativos. A dica é, entenda que os pensamentos negativos fazem parte da tua jornada. É o semáforo vermelho que faz parte do teu caminho. Eu vou até a ponta da praia, ou vou até o emissário, e eu vou passar por sinais vermelhos porque eu estou em movimento. E a vida é movimento. Então tem que ter sinal vermelho e tem que ter sinal verde. Ponto. Não sofra por isso. Não, mas esse assim, você se refere então às pessoas de forma geral. Mas tem aquela hiena, ó dia, ó céus, ó azar, tem aquela pessoa que o tempo todo só vê coisas negativas. Ela não consegue focar em absolutamente nada. E normalmente essas pessoas só atraem coisas ruins mesmo. Isso é público e notório, não é? Eu vou querer falar um pouco mais sobre, talvez, a busca da felicidade. Vamos mudar um pouco o foco da busca da felicidade, que eu acho que dá para a gente conversar legal sobre isso também. E aí a gente até une com o nosso amigo Alfredo Cordella, o professor Alfredo Cordella. Ecofelicidade. Que é a ecofelicidade. Legal, Ari. Deixa eu ter um recado aqui em vídeo para dar para os amigos telespectadores, então eu vou chamar o vídeo aí. Vamos ver. E aí, galera, nós somos do elenco do espetáculo O Vendedor de Sonhos, baseado no best-seller do Augusto Cury. E dia 25 de fevereiro, a gente vai estar aí em Santos, no Teatro Municipal Brás Cubas. Venha se emocionar e se divertir com a gente. Vem, galera da Baixada! Vem! Olha, esse vídeo que vocês acabaram de ver refere-se a um dos espetáculos mais aplaudidos do país. Sucesso no cinema, virou uma série da Netflix, O Vendedor de Sonhos, que é o primeiro best-seller do Augusto Cury para o teatro, né? Virou até peça de teatro, que retornou agora a Santos. Você vai ter uma oportunidade única de ver essa peça aqui em Santos, viu? O Vendedor de Sonhos, um espetáculo de superação e esperança e que você não pode perder. Vocês viram o vídeo aí, que é dos atores, né, que estão chamando, convocando todo mundo aqui da Baixada Santista para o dia 25 de fevereiro, sábado, às 9 horas da noite, no Teatro Municipal de Santos. Uma das maneiras de comprar o ingresso, basta acessar na internet, você compra pela internet, é mais prático, mais fácil, bilheteriaexpress.com.br. Tome nota aí como que se escreve isso, tá? Bilheteria Express, termina com 2 S, tá? Express, termina com 2 S. .com.br. Imperdível essa peça. A gente volta já com o professor Ari, rapidinho. Olha, estou hoje aqui com o professor Ari, nós estamos num bate-papo delicioso. Eu vou até abrir o leque aqui de conversa, que com o Ari uma coisa puxa a outra. Com ele dá para fazer uns 10 programas seguidos aqui, né, Ari? Obrigado. Olha, deixa eu dar então o recado do Espaço Círculo de Amor, que comunica a terapia ICRA, Investigação e Cura de Registros Acásticos. Foram minhas 2 últimas convidadas aqui do Fronteiras da Ciência. Essa terapia transforma as investigações negativas que bloqueiam nossa vida em qualquer área, seja na física, emocional, mental, financeira, energética e afetiva, ocasionando mudanças positivas para você. Por isso é uma terapia eficaz e efetiva na sua evolução. ICRA é a evolução da sua jornada. O ICRA oferece atendimentos presenciais, online, além de cursos, vivências, workshops e por aí vai. As mentoras e canalizadoras são Márcia Kenuzar e Dinorá Stefano. Elas vieram aqui no Fronteira semana passada e divulgaram uma imersão que vai ter aí num hotel em Itanhaém e divulgaram aqui no domingo e já vi que no comecinho da semana já colocaram na internet, esgotado. Lotou, né? Eu achei bacana, então as pessoas vão participar dessa oportunidade aí e elas devem abrir outras imersões. É só entrar em contato com o telefone que está aí, ou WhatsApp, 98801-1658. Repito, está aí, né? No rodapé, 98801-1658. O endereço é Rua Manuel Elias Ruiz, número 100, Marapé.
Vamos falar um pouquinho da felicidade, então, Ari. Vamos para o lado contrário, né? A gente até estava conversando em off agora há pouco, eu estava falando para você que eu percebo que, assim, a gente vai amadurecendo e vai aprendendo com a vida, né? E eu percebo que as pessoas que são mais felizes, mais plenas, mais realizadas, aquelas que aproveitam melhor a vida, têm mais qualidade, são aquelas que focam normalmente num objetivo, alguma coisa que ela ainda quer correr atrás. Mesmo pessoas que estão aposentadas, está aposentada, mas tem um foco lá, eu quero correr atrás daquilo. Né? Não estou falando de bem material, não, pode até ser bem material, mas qualquer outra coisa. Né? E a pessoa corre atrás, aquilo cria um ânimo, cria uma energia, a pessoa tem mais vontade de viver. Eu estou certo ou tem alguma correção, por favor, fique à vontade. Não. Assim, nesse aspecto eu sou bem pragmático, assim, aí vem o lado da neurociência que está aí, não tem jeito, né? Então tem ressonância magnética, tem um monte de coisas que já trouxeram informações relacionadas à felicidade, né? Então, se a gente pegar que felicidade eu transformo em hormônios ou neurotransmissores, dependendo do ponto de vista, mas a gente tem lá dopamina, serotonina, ocitocina e endorfinas. Pensar nesses 4 pilares. Endorfina, como que eu consigo a felicidade através da endorfina? Atividade física. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa hoje que ela está sedentária, a possibilidade de essa pessoa ter problemas com a tristeza ou com a falta de felicidade é grande. Por quê? Porque efetivamente ela não está produzindo endorfinas que são importantes para o organismo. Então, assim, a sensação da endorfina no corpo, que nem quem nos assiste e pratica atividade física, acabou de fazer uma musculação, aí tá lá todo doído, né? Tá todo dolorido, às vezes o corpo, o músculo, mas tá assim, eu tô dolorido, mas estou satisfeito. Um prazer, né? É um prazer. Por quê? Prazer. Porque essa sensação do prazer da endorfina. Eu tenho isso pela caminhada. Então, e aí a produção dessas endorfinas. Aí você pega lá, por exemplo, a ocitocina, é assim, eu tô apaixonado. Aí a pessoa apaixonada, ela tá felizona. Não tem jeito. Eu tô feliz, eu tô apaixonado e tal. E aí é apaixonado pela esposa, pelo marido, pelo filho, pela filha, apaixonado por um projeto. Então você pega uma pessoa que fala assim, agora eu tô montando uma startup, o cara tá com sangue nos olhos, tá apaixonado, entendeu? Ele tá lá, você não vai ver esse cara pensando negativo, porque ele tá totalmente focado e aí tá produzindo lá, então, ocitocina. Aí a dopamina, que é aquela coisa da empatia, do reconhecimento. Então, uma pessoa fala, Jadir, olha, parabéns, o seu programa, a última vez que eu vim aqui, a quantidade de pessoas que me pararam na rua, seu programa é incrível, você é super inteligente. Aí vem a dopamina. Então, você trabalha num lugar, por exemplo, tóxico, que as pessoas só te criticam, que você faz tudo pela empresa, a empresa o tempo inteiro vê só o lado negativo, aí você não produz dopamina, você está produzindo, por exemplo, cortisol, né? Que aí a adrenalina cronicamente começa a produzir cortisol, essa pessoa não consegue ter felicidade, porque aí ela começa a ir para estresse, aí começa a gerar ansiedade, aí começa a gerar depressão, né? Porque aí está produzindo hormônios errados. Então, quando uma pessoa está trabalhando num ambiente saudável, que está produzindo dopamina, essa pessoa está feliz. Né? Mihaly, lá na psicologia da psicologia positiva, fala, né? O flow. Quando você está em flow, eu adoro fazer isso aqui que eu estou fazendo. Então, assim, eu estou matando um leão por dia e estou feliz. Então, não é uma pessoa, um empresário, por exemplo, que fala, não tem desafios. Claro que ele tem desafios todos os dias. E um funcionário na empresa também. Num relacionamento, idem. Os sinais vermelhos existem. Mas como você está querendo chegar num lugar, que é o lance do propósito, como eu queria sair da ponta da praia e vir para a universidade, então, assim, eu tinha um objetivo. E aí, então, ter objetivo é importante para você poder passar pelos sinais vermelhos. E aí, então, a gente está falando de dopamina. E aí, a serotonina que tem a ver com essa questão da alimentação. Então, assim, pessoa que já é sedentária e consome muito açúcar e tal, aí, assim, ela começa a ficar mal. Então, você vê, às vezes... E assim, se a gente for pensar nesses 4 pilares, né, da felicidade, que entra na neurofisiologia e tal, mas se você pegar nesses 4 pilares e for identificar, né, a somatória deles como uma pessoa feliz, a gente parte do princípio que uma pessoa que tem um estilo de vida, ela pode ter um estilo de vida que leve mais à felicidade ou mais à negatividade. Então, aquilo que a gente estava falando, por que tem aquela hiena do desenho que só pensa negativo, tal, a vida, a dor, tal? Por quê? Porque, de repente, essa pessoa está sedentária, está consumindo muito açúcar, a alimentação dela está totalmente errada, ela não tem magnésio, não tem potássio, coisas que são fundamentais para produzir... O sedentarismo leva a isso, né? Leva.
E aí ela está trabalhando num ambiente tóxico. Aí o que acontece? Aí fica, minha vida é uma porcaria, tal. E aí ela começa a afundar. E aí ela começa a só olhar o negativo. Por quê? Porque, por incrível que pareça, os processos orgânicos, biológicos que deveriam acontecer de forma natural não acontecem, porque a sensação que dá é assim, essa pessoa está com um problema espiritual, não é possível. Por quê? Porque ela está num ambiente e num estilo de vida que é totalmente convergente para ela ficar no negativo o tempo inteiro. No caso dessas pessoas, vamos falar sério aqui, né? A gente está falando de saúde mental, saúde emocional, tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar uma ajuda médica. Não é assim, vou fazer uma terapia, eu vou fazer um treinamento. Imagina, vou fazer uma imersão com a Ari, aí agora eu vou me curar, tal. Esquece isso. Isso é irresponsabilidade falar isso. Né? E o teu programa trata das fronteiras da ciência com muita seriedade, é importante. Se você não tiver possibilidade de, por conta própria, produzir o que precisa ser produzido para poder sair do buraco, precisa ter uma suplementação, precisa ter uma alimentação adequada, precisa ter atividade física. Então, não existe milagre. Eu vou tomar um comprimidinho que é da felicidade, porque isso é uma grande enganação. Porque, no final, o que está faltando no cérebro para poder buscar essa felicidade, não vai ser um comprimido, ele vai ser anestésico. Naquele momento que eu tomei o comprimidinho, eu falo, agora eu estou super feliz. Por quê? Porque ele vai, de repente, produzir uma dopamina, né? Ele vai maquiar ali a situação, mas a causa ainda está lá. Então, não tem jeito. Atividade física, uma boa alimentação, uma boa respiração, trabalhar num ambiente saudável faz a pessoa feliz. Faz a pessoa feliz, né? Ari, e a bandeira levantada pelo nosso amigo em comum, então vamos voltar para ele, o professor Alfredo Cordella, que é sobre a ecofelicidade. Ela envolve qual dos 4 hormônios que você... Os 4. Os 4? Os 4. O que é ecofelicidade para o pessoal entender? É porque, assim, por incrível que pareça, né, a gente tem até essa questão da nossa conexão com o meio, né? Porque... De novo, trazendo a psicologia positiva, né? A gente tem 40% da nossa felicidade relacionada à nossa intenção. 10% é o meio ambiente. Então, assim, dependendo... E 50% é biológico. Dependendo do ambiente que eu conviva, então, se eu estiver num ambiente tóxico, a possibilidade de eu estar negativo é maior. Não significa que eu vou estar negativo. Então, o mesmo ambiente que faz você ficar mal ou eu ficar mal, de repente, para outras pessoas... é tranquilo. Por quê? Porque a intenção da pessoa de ser carregada para aquilo ou não vai fazer muito mais peso do que o ambiente em si. Então, um ambiente triste pode te fazer triste, mas pode não te fazer triste. Um ambiente feliz pode te fazer triste, dependendo de como você está. No caso da ecofelicidade, ela faz essa relação justamente com a conexão da nossa natureza. Então, assim, eu gosto muito de pensar, quando eu falo dessa coisa da ecologia, com um avatar, né? Que, assim, a gente está todo mundo conectado à Gaia, né, ao planeta, né? E aí, essa conexão faz com que as pessoas, de certa forma, correspondam a esse mundo que a gente vive. Por exemplo, e aí até conversei esses dias, hoje fazendo até se você me permite fazer uma propaganda, né, mas a gente está falando do Cordella, por coincidência o Cordella vai estar agora, daqui a pouquinho, né, na Santa Cecília TV, às 21 horas, no Pessoas de Valor, né, que ele é o entrevistado de domingo do programa, e aí a gente fala sobre essa questão de o quanto... É 2 programas depois do Fronteiras, né? Exato. No domingo, né? É. Fronteiras das 7 às 8, aí tem um programa das 8 às 8h30. E uns às 8h30 e 9 horas é o Pessoas de Valor. 9 horas é a Pessoa de Valor. Já fica aí o convite. Ou então você assistir no site, tal, não tem problema, você encontra lá. Mas assim, o Cordella é genial, né? Além de ser amigo comum, assim, a gente faz um triângulo que vai dar Cordella no Fronteiras e Cordella no Pessoas de Valor. Mas assim, a gente precisa entender que uma pessoa que está bem, que está feliz, ela preserva o meio ambiente. Porque uma das principais características da felicidade e aí não é nem felicidade, porque hoje a gente está falando muito em autorrealização e bem-estar. E a autorrealização e bem-estar é uma pessoa que contempla, que é o lance do sinal vermelho. Quando o sinal fecha, eu fico assim, olha só esse céu, uma pessoa feliz faz isso. É a contemplação. Então, assim, quando você está num estado de felicidade, você olha uma formiguinha e fala, olha que linda essa formiguinha, olha só que estúdio maravilhoso, olha lá o Rogério, que incrível, cara, como ele é bacana, tal. Então, assim, a gente consegue observar coisas positivas porque a gente está exalando essa positividade. E não é uma positividade tóxica. E isso é ecologia, ou seja, a gente está conectado o tempo inteiro com tudo que a gente está em volta, inclusive entre as pessoas. Eu gosto muito de pensar em meio ambiente assim, nós somos o reflexo das 6 pessoas que a gente mais convive.
Se eu estou andando direto com você e com o Cordella, eu já fico muito feliz que eu falo assim, nossa, eu sou inteligente. Nossa. Entende? Mas é isso. Agora, eu olho em volta e só vejo gente falando, não, porque meu cabelo, porque minha roupa, não sei o quê. Então eu fico pensando, tá na hora de eu mudar o meu pensamento. Por quê? Porque a gente acaba atraindo as pessoas para a nossa volta dentro daquele quadro que a gente está. Se você começa numa empresa a ver pessoas reclamando na tua volta ou fazendo fofoca, cuidado. Porque você também é fofoqueiro. Porque o fofoqueiro não conversa com uma pessoa que não é fofoqueira. Mesma frequência, né? A frequência é igual. A frequência, e né? a ecologia tem a ver com A isso. gente fala que tudo na vida é vibração e frequência. A ecologia humana tem muito a ver com essa coisa dos sinais, da vibração, das ondas. Então, assim, eu vou atrair para mim, né? Por exemplo, sucesso, né? Poxa, o que é sucesso? Estou dando palestra no Brasil inteiro, aí trabalhando para caramba e tal. Isso é sucesso? Aí, de repente, a minha esposa está com depressão, a minha filha está doente. Isso é sucesso mesmo? Então, assim, saúde para a Organização Mundial da Saúde é ser saudável em todas as saúdes. Saúde financeira, espiritual, intelectual, familiar, social, né? Então tem um campo, física e mental. Então, assim, para ser saudável, tem que ser saudável em todas as áreas da tua vida. Então, assim, se você não tem amigos, mas tem dinheiro, você vai chegar uma hora que vai apertar o calo. Você vai falar assim, e agora, né? Aquela coisa que o cara fala, ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. Né? É bem isso. Então, no caso do pensamento negativo, o problema não é só o pensamento negativo, é ver se você, de repente, não está pensando negativo, porque essas 6 pessoas que estão na sua volta estão negativas. E aí, então, você está refletindo o ambiente onde você está vivendo. E aí, qual que é o ideal? Né? Outra dica, troque de ambiente, saia do ambiente. Se você está num ambiente que está te fazendo doente, saia do ambiente. E você acha que você não pode influenciar positivamente o ambiente também, sem sair? Você tentando influenciar, você acha que não vence? Sinceramente, não. Assim, eu honestamente, aí vem aquela visão da poliana que a gente fala, né? A visão perfeita e tal. A gente sempre fica com a ideia seguinte, não, eu estou andando num ambiente super tóxico, todo mundo, um ambiente horrível, mas eu sou positivo, eu vou converter todo mundo e tal. Você só fica mais tóxico. Porque isso, vamos combinar, né? Quem está nos assistindo, eu espero que entenda. Na verdade, é uma baita arrogância. Eu achar que eu posso mudar alguém é uma arrogância da minha parte gigante, e aí eu vou estar sendo mais tóxico do que as outras pessoas. Entendi. Porque eu estou querendo mudar, impondo uma realidade para você. E assim, eu preciso entender por que você é tóxico, por que você é frustrado. E a toxicidade e essa coisa do negativo está diretamente ligada à frustração. Então, assim, eu vejo as pessoas ansiosas, quando a gente faz programas de ansiedade, né, as imersões relacionadas à ansiedade, a gente vê que a maior parte das pessoas ansiosas, elas estão ansiosas porque... Aí vem aquela frase bíblica, né? Diga-me com quem andas e direi quem és, né? É bem isso, não é? É, claro. Ari, e o teu pensamento, Jorge, só para finalizar, se o teu pensamento estiver no futuro, não é porque você é ansioso porque está pensando no futuro. Na verdade, o teu pensamento está te jogando no futuro para você fugir do teu presente. Porque o futuro do ansioso, na verdade, é uma fuga. Legal. Pensa nisso. Ari, no próximo bloco eu vou querer saber um pouquinho sobre as imersões que você faz, que eu sei que isso é um grande sucesso. Né? Todo mundo só fala bem disso, todo mundo volta renovado. Eu queria saber por que você faz esse milagre aí, que tanta gente fala tão bem de você, e é verdade disso. Pode ficar arrogante aí. Vou fazer o seguinte, vou chamar a agenda do Fronteiras da Ciência, vou começar falando sobre terapia de vidas passadas. Quem não tem curiosidade, eu passei por isso recentemente. Então vou começar aí. Chama a agenda do Fronteiras. Espaço Teravitas. As suas dificuldades atuais podem ser reflexos de uma memória de vidas passadas. Por isso, o Espaço Teravitas oferece 2 modalidades de terapia de vidas passadas. Apometria clínica, para retirada de reflexos do passado, e intervenção atemporal kármica. Ambas as modalidades são feitas em uma única sessão. Agende uma consulta com a terapeuta Daiane Goulart. WhatsApp, anote aí, 991417572. Local, Teravitas, que é na Avenida Conselheiro Nébias, 444, Conjunto 1504. Comunicado da farmácia Homeofórmula. A perda da memória é um sintoma muito comum nos dias de hoje. Nosso cérebro necessita de alguns nutrientes que são essenciais para o seu bom funcionamento. Existem diversas causas para a perda de memória, sendo que a principal é a ansiedade, mas também pode estar associada a diversas condições como a depressão, alterações do sono, uso de remédios e outras enfermidades.
podemos destacar que a alimentação é muito importante e a reposição de algumas substâncias que eventualmente não se encontram em nossas refeições do dia a dia é simplesmente fundamental. Por isso que nós da Homeal Fórmula preparamos um produto muito especial para você. A farmácia fica na Rua Bahia, 194 no Gonzaga, e tem um empório que é pertinho também na farmácia. Só que é na Rua Tolentino Filgueiras, 147, esquina com a Rua Bahia. E a gente encerra a agenda com a Seitonoye do Brasil, Regional Santos, que informa a conferência, a gratidão e a retribuição, que abrem as portas da prosperidade e missão sagrada, um ato de amor que salva vidas. Vai ser uma conferência que vai acontecer em várias cidades. Tome nota, 16 de março em São Vicente, 17 de março Praia Grande, 18 de março em Santos e 19 de março em Bertioga. Você quer mais informações? Pode ser na Rua Leonardo Reutemann 17, que é o endereço da regional, ou por telefone no 3232-6687. E a gente volta já com o professor Ari, é rapidinho. Estamos de volta hoje conversando com o professor Ari, num bate-papo delicioso. Até perdi o tema do programa, não interessa. A gente vai conversando, vai costurando. Quando você vê, você está falando de várias coisas diferentes. E deixa eu só dar um comunicado da loja Mago Merlin. Chegou a pulseira vermelha dos 7 nós, que é excelente para proteção. Chegou também a pedra purpurita e um novo lote da tocha de limpeza. Além disso, na loja Merlin você encontra pedras brutas e roladas, vários objetos feitos em pedras, eu adoro pedra, eu tenho muita coisa em pedra na minha casa, incensos, a vela de mel da Nossa Senhora Desatadora dos Nós e todos os tipos e tamanhos de velas, a tocha de limpeza, imagens em geral, livros religiosos e esotéricos e muito mais. Tudo pelo melhor preço da Baixada Santista. Não precisa ficar procurando por aí não. Vai direto na loja Merlin, fala que viu no Fronteiras da Ciência e você terá um atendimento mais do que VIP. Endereço, Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. Essa rua é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Bem facinho de encontrar. Deu rima, né? Ari, vamos lá. Imersão, rapaz. Isso você tem feito e as pessoas têm gostado. Como é que funciona isso? Explica para mim. Assim... E o que você trata na imersão? Acho que assim, qualquer tipo de imersão, né? Você já teve vários convidados aqui que também já... Mas são diferentes, imersões diferentes. Isso, mas qualquer tipo de imersão tem um lado positivo excepcional, que é tirar a pessoa do ambiente tóxico que ela está. Então, por exemplo, a gente parte do princípio que uma pessoa que está trabalhando num lugar ou está num ambiente familiar que não está bacana, quer dizer, ela não está bem nesse momento e ela precisa de uma cura entre aspas, né? Ela precisa se reencontrar, precisa melhorar o psique dela, aí de repente ela tem que sair desse ambiente para ela poder fazer esse trabalho. Então, assim, a imersão por si só tem esse propósito. Qualquer tipo de imersão, ou seja, tirar essa pessoa do ambiente para ela poder focar nela. Posso fazer um acréscimo? Claro. Uma coisa que eu acho que talvez a imersão também, somando a isso que você está dizendo, que quando você faz um curso, ou você vai numa palestra, você faz qualquer coisa que tem um determinado tempo, você fica ali, poxa, que horas que vai acabar? Poxa, eu tenho que fazer não sei o quê. Caramba, ainda hoje eu vou ter que preparar aquilo lá. Você está ali, mas o seu cérebro está indo além. Quando você faz a imersão, você está num lugar bonito, maravilhoso, e você vai dedicar o tempo todo daquele dia somente a isso que o imersor, né? O facilitador. O facilitador é a palavra correta, o facilitador vai estar te oferecendo. Então você se desconecta desse tipo de preocupação. Esse é um fato positivo também, né? Sim, porque aí é aquela coisa, né? Poxa, você tem que focar em você. Só que se você estiver preocupado com um monte de coisas externas, aí você não consegue fazer esse mergulho para dentro de você. E aí, de novo, não estou falando de marca pessoal, mas falando de qualquer tipo de imersão. Quer dizer, quando eu tenho uma proposta de treinamento, que essa proposta é imersiva, já é bacana por causa disso. Eu, por exemplo, faço uma imersão de oratória, que é um dia inteiro, né, que é feito quase em company,
E assim, a pessoa chega de manhã e fica até de noite comigo e assim, ela esquece a vida lá fora. Então assim, ela nem vai para um lugar paradisíaco, porque é um treinamento mais organizacional, mais corporativo, né, mais funcional, mas que também funciona dessa forma, ou seja, tirar essa pessoa, né, da atenção dela, das preocupações para ela mergulhar, porque assim, vamos lá, você vai para a fazenda, você vai para um retiro, não tem o que você fazer, assim, você não vai resolver teus problemas da tua vida ali, naquele local, porque você está isolado. Tem alguns até que desligam o celular, né? Não é o nosso caso, mas tem gente que fala, ó, deixa o celular na porta, não pode nem acessar aqui ou contactar as pessoas lá fora. Esse é um ponto. Agora, no caso especificamente do Marca Pessoal Sentidos, né, que é essa imersão que a gente tem feito um tipo de imersão onde a gente trabalha coisas simples, mas de forma muito científica. Por exemplo, visão. Todo mundo enxerga, todo mundo está vendo, tal. A questão é, você está enxergando as coisas que você está vendo? Porque às vezes você está vendo uma coisa que não é muito a realidade. Então eu estou me vendo na minha empresa e as pessoas não me valorizam. E assim, essa é a tua visão, mas será que é o que você está enxergando de fato? Ou será que é verdade isso que você está enxergando? Então a gente começa a dar um polimento na visão, trabalhando com conceitos de autoestima e a própria parte fisiológica, melhorando respiração, com yoga, com meditação, para você poder, por exemplo, se enxergar de forma real, né? Assim, quem você realmente é. Aí a mesma coisa na escuta, né? Então a gente ouve o tempo inteiro um monte de estímulos, mas assim, você tem escuta consciente? Quando você está conversando com alguém, você é casado, você está conversando com a tua esposa, você escuta o que tua esposa está falando? Porque de repente você está ouvindo o que ela fala, mas efetivamente você não está entendendo o que ela está falando. E isso vale para todos os sentidos. Como a gente vai, no caso do Marca, a gente mergulha na natureza, então a gente não tem estímulos eletrônicos ou distrações, e aí fica muito mais fácil de você ativar a tua biologia. Então assim, se você entra num lugar que você fala, vamos ouvir os pássaros, vamos ouvir a cachoeira que está aqui perto, vamos ouvir o pernilongo, não importa o quê, e aí você não tem celular, não tem barulho, não tem televisão, nem nada de eletrônicos, fica mais fácil de você escutar o teu coração. Ari, no terceiro bloco eu sempre gosto, em 2 momentos, dar o telefone ou o contato do meu convidado, né? E 2 vezes. O primeiro, porque às vezes a pessoa consegue anotar e aí quem não consegue eu dou a segunda oportunidade. Então deixa eu só deixar o WhatsApp do professor Ari aqui, que é 13, o DDD da Baixada Santista, 3379 7376, né? 3379 7376. Isso. Ok? Se você não conseguiu anotar, não tem problema, no final do programa eu volto a colocar para você, tá bom? Desculpa interromper, vamos lá. Nada, imagina. Então é aquela coisa, né? Assim, quantas pessoas estão efetivamente assistindo esse programa, né? Entendendo o que a gente está falando. Então, assim, às vezes a gente assiste programas, por exemplo, um seriado, né? A gente vai lá numa maratona no streaming, assiste um monte de episódios e depois a pessoa te pergunta do que se trata esse seriado. Você não consegue explicar. Por quê? Porque a pessoa está na frente da televisão, mas na verdade a televisão ali é uma fuga. E então a gente precisa, em alguns momentos, parar, né? Aquela coisa do sinal vermelho, vai e mergulha para dentro de você e vai dar uma olhada como que está teu coração, sabe? Fazer esse alinhamento entre coração, entre mente. Então, né? as práticas são todas voltadas para isso? Todas. As práticas, todas. O objetivo todas. principal é você aprender a focar. A ter atenção plena a cada um dos sentidos. As pessoas que voltam, elas falam assim, agora eu estou escutando. A pessoa fala para mim e eu escuto o que ela está falando, assim, ela vai terminar a frase, eu já sei o que ela vai falar, porque agora eu estou escutando as pessoas. E aí, quando eu falo, eu também estou me escutando, então eu estou tendo mais atenção no que eu falo e no que eu escuto. E aí, se você pensa no ambiente organizacional, por exemplo, nas empresas, você pega um profissional que fez essa atividade, ele volta super 100%. Então, assim, a produtividade dele vai lá no alto. A gente tem várias empresas... É isso que eu ia perguntar. Você tem hoje várias empresas que têm feito esse treinamento com você. A gente, por exemplo, agora dia 24 de março a gente vai fazer, né? A gente fez em janeiro,
a gente vai fazer mais porque também por causa de essa agenda... de imersão você já lotou, né? Então, tá quase lotada, porque assim... tá quase lotada. Tá quase lotada por causa da... Talvez, assim, nem sei te dizer... Dando o teu telefone programa. Aqui, será que lota então? Já lota? Não é nem questão. Assim, claro, a gente tem uma agenda do ano todo, não tem problema. Aqui não é psicologia invertida para trabalhar, sabe? Olha, tal, corre, tal. Não é para criar gatilho mental, não teria por que fazer isso no teu programa. Mas, assim, as empresas têm percebido, então tem várias empresas de Santos, por exemplo, do Porto, que têm enviado seus colaboradores porque percebem que um cara novo. Que volta, ele volta 100% renovado e aí, assim, burnout, ansiedade, estresse, essas coisas todas ficam para o passado, sabe? Então, é muito legal de ver esse retorno e esse feedback que eu tenho ouvido dos RHs em geral das empresas que têm mandado. Por sinal, né, toda a turma, né, a cada 2 meses a gente faz essa imersão, sempre tem as mesmas empresas mandando colaboradores e mais empresas vindo, então é muito bacana. Agora, uma vantagem também da imersão é que ela é totalmente vivenciada. Então, assim, se eu chegar e der uma palestra, por exemplo, às vezes as pessoas falam, vou fazer um treinamento. Aí fica lá o dia inteiro o cara dando palestra. No caso das imersões, dos treinamentos que a gente realiza, a gente faz práticas. Então, assim, a gente vai fazer prática de yoga, de meditação, tem regressão, trabalha com hipnose ericksoniana. Assim, tem uma quantidade né, de atividades durante a imersão, né? Então tem o renascimento, então assim, faz o renascimento na piscina. Isso aí, o renascimento na piscina é inacreditável de pensar as pessoas vivendo uma experiência intrauterina e fazendo uma conexão novamente com os seus pais. E muitas vezes é voltar à sua essência. E aí, assim, como que você vai fazer isso no ambiente urbano? Como que você vai fazer isso no teu cotidiano? Ficar pensando assim, poxa, eu fui rejeitado no útero da minha mãe, sabe? Traz um monte de traumas, um monte de problemas. Numa imersão, não. Numa imersão, você vai lá e vê aquilo com carinho, com amor, tal, e trata disso de uma forma incrível, e aí dá um sentido diferente. Por isso que eu falo, né, o Marca Pessoal Sentidos, ele trabalha os sentidos, né, os fisiológicos, mas também traz o sentido propósito, junto com os elementos da natureza. Então, é muito bacana nesse sentido. Então, assim, as pessoas que têm ido... Aqui entre nós, por exemplo, nessa turma de março, tem 2 pessoas que estão indo indicadas por profissionais, né? Então, assim, muito psicólogo, né, que fala assim, poxa, que já fizeram, né, muitos psicólogos que fizeram, aí indicam pacientes, olha, vai lá, faz o marca, tal, porque serve como catalisador para a terapia. E você está dando treinamentos no Brasil inteiro já, né, Ari? Você já tem viajado bastante dando treinamentos, né? Sim. O Ari hoje está sendo uma pessoa muito requisitada, logo eu não vou conseguir mais agenda para trazer o Ari, porque então, muita gente tem... É verdade, tem muita gente procurando o Ari. Ari, na imersão, tem limites de idade para menos ou para mais? Para menos, sim. O recomendado é a partir de 16 anos, tal, porque se fizer, né, uma criança, por exemplo, vai acabar não tendo cognitivo para entender tudo, o sistema nervoso ainda está desenvolvendo e tal. Mas, assim, a partir de 16 anos, hoje em dia, com a maturidade, já teve, inclusive, uma menina com 16, outro com 17, que fez agora, inclusive, na última turma, porque os pais fizeram. E aí a Mar falou, meu filho agora tem que fazer, né? Foi bem bacana nesse sentido. E esse de março vai ser aonde? É na Casa Bacarirá, em Camburi. É litoral norte de São Paulo. É uma casa São Sebastião? É São Sebastião. Fica cravado na Mata Atlântica. Então, assim, é incrível. Realmente a experiência, assim, você está lá ouvindo o barulho da cachoeira o tempo inteiro, ouvindo a natureza. Tem a possibilidade, a gente tem lá uma árvore de 350 anos, né? Então essa coisa de abraçar a árvore, se abraçar ou ser abraçado por uma árvore de 350, que é uma sapopemba, né? Original lá, é incrível, assim. Ari, eu e minha esposa vamos fazer esse ano Por favor, já fica Acho que agora não de março, mas eu vou... Já fica aqui publicamente, porque aí os telespectadores vão acompanhar para depois você fazer e porque depois eu vou contar aqui também a experiência. Perfeito. Vai ser ótimo. Inclusive casais fazem. Aconteceu já assim, de um casal fazer e o filho fez no próximo, e já foi uma coisa bem bacana, que foi um filho fez e falou, agora eu quero que meus pais façam, né? E aí os pais fizeram depois que o filho fez. Então é muito bacana, né? A gente tem, né? Agora estou fechando turmas fora também, né? Mas aqui em São Paulo a gente faz no litoral norte, a gente está espalhando pelo Brasil, né? Esse momento então de crescimento é bem bacana, né? É legal ver as pessoas se interessando por isso, né? Então, se você for pensar que eu já treinei, né? E já palestrei para mais de 100 mil pessoas, aí dá uma atenção para aquele grupo pequeno, numa imersão e trabalhar ciência com aquelas pessoas para fazer com que elas possam melhorar a qualidade de vida, é propósito, né? Não tem jeito, é apaixonante. E qualidade de vida, eu acho que é a nossa essência de busca, né? Sim. Não é? Sim.
Sim, a maturidade traz isso, a verdade é essa. Porque em determinado momento tem pessoas que demoram até para amadurecer, né? Que é o adolescente, vira adolescente com 50 anos ainda. Adolescente, o adolescente ele fica buscando o material a vida inteira, né? E aí, assim, se a gente pegar lá a pirâmide de Maslow mesmo, das necessidades, né? No momento você tem as necessidades básicas, vai para social, depois para... Então você vai amadurecendo até chegar o momento da autorrealização. A gente dá treinamentos, né? E a gente faz imersões e atende um público que está nessa fase de autorrealização. Sabe? É uma fase que assim, a pessoa não está mais preocupada em assim, eu quero comprar meu carro, eu quero ter minha casa, tal, porque percebe que a felicidade não está nisso. Né? E aí então são pessoas que têm uma inteligência espiritual diferente, né? Uma inteligência emocional diferente, e aí estão buscando o autodesenvolvimento. Quando as pessoas entram por essa jornada, e o teu programa aborda isso de forma incrível, quando as pessoas entram nessa jornada do autoconhecimento, e aí encontram a autoconsciência, todo o resto vira secundário, porque aí você realmente vive com um propósito e aí a felicidade está pulsando, né? Você está em flow o tempo inteiro, porque aí, assim, não importa se o sinal está fechado num determinado momento, você vai sempre ter a oportunidade de ver o pôr do sol ali com aquele sinal fechado e pensando assim, bem que esse cara tinha razão. É verdade, Ari. E quando você vê a chuva, é pensar que ela veio para refrescar, né? Sim. Que ela veio para fertilizar o solo, sim, né? Para tantas coisas boas, né? Você sabe, não querendo falar demais, mas toda vez que eu pego essa coisa da chuva, como lá na fazenda tem essa coisa às vezes de estar muito seco, tal, quando chove, chuva para mim é renascimento. Mas eu vejo muito o filme Interestelar, na referência. Quando chove, eu lembro do Interestelar, não sei se você assistiu, teus telespectadores já assistiram, mas é assim, é um filme futurista que está tudo deserto. E aí, assim, o planeta está secando. Então, assim, quando chove, tem que comemorar muito. Porque, assim, a água vai faltar daqui a pouco se a gente não tomar cuidado. Então, assim, o ciclo da água faz parte da chuva, né? A chuva que faz brotar, a chuva traz vida. Então, inclusive, é um dos elementos da natureza que a gente trabalha lá, que é a água. Então, assim, gente, parou no sinal, tá vermelho e ainda com chuva, fala assim, uau, que maravilhoso. Legal, Ari. Ari, vamos então dar, no final desse programa de hoje, mais uma vez o seu contato? Bom, o seu contato pode servir para quê? Para a pessoa que está interessada na imersão, uma empresa, alguém que está querendo contratá-lo por um treinamento. Para qualquer situação. Para tirar dúvidas Para tirar contigo. dúvidas. Você assistiu e falou, eu não entendi muito, ou então, olha, estou triste, não sei o que, tá lá. A gente só não atende individualmente, né? Porque aí a gente tem uma rede de amigos e colegas que são incríveis. Então, se por acaso você falar assim, já aconteceu, né? A pessoa me liga, eu queria marcar uma consulta contigo. Eu não atendo individualmente, eu não faço isso. Então, eu indico amigos que têm consultório e tal, e a gente vai indicar. Mas qualquer dúvida que tenha, que aí é a questão do acadêmico, né, do professor, é só tirar dúvida e eu faço a questão de tirar dúvida que a pessoa tiver. O Ari, dono da marca pessoal, né? Então, ele dá treinamentos, imersões e está devendo um livro, que eu acho que tudo isso que ele fala tem que estar num livro também. Ele já tem outros livros, mas não dessa área. Eu estou cobrando dele e estou gravando aqui exatamente para cobrar de novo registrar no próximo programa. Então, o telefone do Ari, o WhatsApp, é o WhatsApp mesmo, tá bom? É 13 33 79 73 76. Então, tá aqui, 33 79 7376. Deixa eu falar do próximo programa, Ari. Claro. Eu sempre dou essa satisfação ao telespectador, quando possível. Próximo programa nós vamos falar sobre TVP, Terapia de Vida Passada, que é um assunto que eu gosto muito e eu passei por isso com essa profissional, a Daiane Goulart. Nós vamos falar sobre isso no próximo programa, tá bom? Aí nós vamos ver regressões a outras vivências. E aí é o assunto, então, do próximo domingo. Ari, você é um cara que transborda energia, alegria, e eu termino o programa assim, entusiasmado. Você passa isso, é uma energia sua. Eu acho que para o telespectador também, a gente termina, né, com mais vontade de viver. Então, Ari, você tem esse dom, parabéns, viu? Obrigado. Tem um slogan que a gente usa que é Somos Espelhos. Paz, saúde e prosperidade.